Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Itamar Carneiro, sou filósofo, músico, musicoterapeuta e decidi contar aqui a minha história em algumas partes, não sei quantas vão ser, mas vou contar porque eu achei interessante esse momento da minha vida e eu estava esperando já há muitos anos acontecer algumas coisas para que eu pudesse relatar para vocês. E acho que também é uma forma de ajudar outras pessoas com a minha própria história, contando as coisas que eu passei, as coisas que eu consegui ver até aqui, ok? Não vai ter uma mega produção, nem cenários, cada hora eu vou estar num lugar aí, dependendo de cada capítulo, mas vai ser muito bacana contar para vocês um pouco da minha história. Bom, começando assim, eu sou filho de nordestinos. O meu pai, ele é do interior da Paraíba. E a minha mãe é de João Pessoa, capital. Os meus pais vieram para cá, né? Então passaram toda a dificuldade ali na década de 70, 76, 77. 77 é o ano que eu nasci, 1977, já estou aí revelando a minha idade. Meu pai é uma figura assim muito central na minha vida e minha mãe também, né? Eu tive uma infância assim com muito amor, né? Muito espaço e muita criação. O meu pai, ele é um artista do ferro. Ele faz qualquer coisa com ferro. E o meu avô também era assim, o pai do meu pai. Então eu cresci vendo meu pai trabalhar em casa e criando coisas. E eu tenho muito assim de criação dentro de mim. Eu tenho o hábito de criar o tempo todo. O tempo todo eu estou criando coisas imaginárias ou transpondo da imaginação para os objetos, né? E o meu principal meio de criação é a música e o pensamento. Eu sou filósofo, então sou um cientista do pensamento e dos sons. São muitas coisas, não dá para contar aqui, né, tudo, mas eu vou resumir essa primeira parte. Nós passamos muita dificuldade no começo. Meu pai trabalhava de dia numa transportadora de carros, que é a Tranzero, antiga Tranzero, ou aliás, é a Tranzero ainda, né? E ele trabalhava à noite, ele restaurava carros. Meu pai é um homem muito inteligente. Hoje ele está vivo, tem 91 anos. E o meu pai me deu muito espaço para criação, né? As primeiras coisas que aconteceram comigo, assim, de percepção, de criação e de som, que eu lembre, era minha mãe cantando uma melodia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da tia Anastácia. Tia Anastácia que conta a história. Arirarararirará, rirararirarirará. E eu lembro que eu chorava ouvindo essa melodia. A minha mãe não podia cantar, se ela cantasse eu chorava. E ela brinca que ela ficava cantando de propósito porque ela achava assim interessante. Se ela cantasse isso eu chorava. Eu lembro disso. Eu era muito pequeno, eu tinha menos de 3 anos, mas eu lembro bem. E esse som ele já me tocava profundamente. Eu já ouvia as cadências harmônicas, né, dessa melodia, elas já estavam dentro de mim. E eu fui presenteado assim pela minha mãe, assim, por causa disso. Não só essas melodias, mas outras melodias. A minha família é uma família muito musical, no sentido de ouvir música, né? A gente ouvia muita música em casa. Quando um ia ouvir, todo mundo tinha que ouvir a música daquela pessoa. Irmão mais novo, irmão mais velho. Então, o meu pai e minha mãe têm muito bom gosto musical. Da parte da minha mãe, eu ouvia muito Jovem Guarda, Beatles, né?
E a Jovem Guarda, aquela coisa bonita da Jovem Guarda, assim, rebelde, né? Mas ao mesmo tempo limpa, né? Sem drogas, sem aquela coisa do Roberto Carlos, Erasmo e todo aquele pessoal que estava junto com eles. E do meu pai ouvia Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Isso me tocou profundamente, porque sempre tinha uma orquestra maravilhosa com esses cantores aí, né? E através disso eu fui entrando na música, fui ouvindo depois as outras coisas, né? Na década de 80 teve um boom, assim, né, de tudo, assim. No sentido musical, o rock popular aqui no Brasil, as coisas que vinham dos Estados Unidos e tal. Mas falando ainda da infância, que eu acho que não dá pra ir, vou ter que ir em partes mesmo, cada semana eu vou falando uma coisa, ou dependendo, que eu vou jogando os vídeos aí, porque eu tô com bastante compromisso e é difícil parar para fazer isso, mas farei. Pode ser que saia de 3 em 3 dias, de semana em semana, tá bom? Os meus pais, por serem nordestinos, eles falam cantando. Por exemplo, ô meu filho, vem aqui me ajudar. E eu cresci com esse universo. E em um dado momento eu percebi que tinha salto melódico, né? O meu irmão eu tenho um irmão mais velho, que infelizmente já faleceu, Gilberto. E ele ia lá em casa, né? Sempre assim. E ele chegava, eu lembro quando eu era criança, ele chegava e falava: Oi, Tamar, pai tá aí, pai tá aí, né? Aí eu fiquei aqui, aí eu ria, né? Dava risada, imitava depois. Meu pai morria de rir, minha mãe também. Mas eu achava que tinha alguma coisa a mais, eram notas musicais. E por eu ficar imitando eles, meus pais darem risada, eu fui depois brincando com esse som, né? Irirará, essa melodia do Gonzaga que meu pai ouvia muito também. E eu fui brincando com esse modo, que é um modo mixolídio, tudo internamente. O que veio acontecer depois, assim, é muito interessante. Eu fui misturando dentro de mim os sons que eu ouvia com a criatividade que meu pai deixava eu exercer. Eu podia mexer no torno mecânico, nas ferramentas. Meu pai sempre teve uma oficina nos fundos de casa, né? Porque ele trabalhava na Tranzero e depois fazia a hora extra ali. Ele fazia de tudo. Meu pai é um artífice, um homem assim, muito inteligente. E aí eu fui aprendendo a lidar com aquele ferramental e ao mesmo tempo tinha som da bigorna, pim, 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 som da furadeira, né? E eu fui ali criando coisas e relacionando com sons, assim. Ao mesmo tempo que eu tive muita... Eu sou de uma época que eu sou filho da escola pública, graças a Deus. E eu tive uma educação ali do começo da redemocratização, né, do Brasil. Então os professores tinham um caráter marxista, né, de transformação, de mudança. Eu fui muito bem educado, graças a Deus, graças à escola pública. Professora Tacaco, de matemática, professora Laís, de português, Laís Dorta, que eu amo tanto. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas eu sou professor muito por sua influência. A diretora, Dona Vilma, que às vezes tocava o terror na escola lá, ela ficava pé da vida comigo. E eu comecei a ter muito... Eu tinha aula de filosofia, né? Também. E eu comecei a relacionar som, filosofia e criação. E as pessoas me perguntam hoje assim... Por que eu saio transpassando sociologia, filosofia, artes, né? Eu também sou formado em artes, sou pós-graduado em filosofia e sociologia, tenho licenciatura em música, sou técnico e bacharel. Eu estudei um pouco, pessoal. Sou pós-graduado aí em algumas coisas, sou musicoterapeuta, tudo de forma acadêmica, né?
Me formei na Fundação das Artes em São Caetano do Sul. O meu instrumento principal é o violão e a guitarra semiacústica, que depois eu mostro para vocês. Mas hoje, efetivamente, eu trabalho com a harpa, com a musicoterapia. Pois bem, a criação é uma coisa muito fundamental para mim, né? E a força de superação, porque meus pais, eles se superaram, assim, não é fácil sair de um estado sem nada e vir para cá. Minha mãe conta uma história que ela se perdeu quando chegou aqui e um casal ajudou ela, acolheu ela. Minha mãe novinha vindo para cá, meu pai também. Meu pai dormia na prancha do caminhão. Não sei se você sabe o que é prancha, mas a carreta, né, aliás, onde sobe o carro para transportar, tem aquela parte onde o pneu pega, o carro sobe em cima. Meu pai dormia ali, no frio, no relento, né? Até que ele conseguiu comprar um barraco, ou alugar um barraco, ali no Morro do Fátima, que hoje é casa, mas antes era uma comunidade, uma periferiazinha ali. Então a criação, esses três elementos, criação, som e pensamento, e mais a força de superação, fizeram eu ser uma criança assim, muito forte. Assim. O meu espírito ficou forte. Então eu fui vivendo a vida desse jeito aí. É lógico que houveram marcas, né, traumas da minha vida, na minha infância. Aconteceram muitas coisas ruins também. Mas eu pude ir me superando aí, né? Eu nunca fui um bom aluno, pelo menos até o 4º ano de idade, assim. Porque eu demorei um pouco para entender aquele sistema de ensino e tal. Depois eu consegui levar bem, assim. E como é que o violão veio parar na minha mão, assim? Eu tenho um tio que toca violão e tocava, né? Tá tocando no céu, meu tio Abílio, e eu via ele tocando, assim. Além daquela influência musical, eu via ele tocando, né? E sempre, porque ele foi morar lá em casa, meu pai sempre recebia o povo nordestino lá em casa, ajudava inicialmente até a pessoa se virar. Meu tio Abílio foi um deles. E foi muito bom ver meu tio tocar muitos anos antes de pegar o violão. Porque quando eu peguei o violão já tinha muita coisa pronta já. E aí começou a minha história, né? Essa é a primeira parte dessa história. Eu vou contar as outras e vai ser muito legal. A partir dos 13, 14 anos eu vou detalhar mais as coisas que aconteceram. Mas é isso, gente. Som, liberdade de criação, pensamento, né? Década de 80 ali, final da década de 80, é uma educação pública muito boa e força de superação. Eu olhava, eu via assim, eu vou ter que crescer. Meu pai falava, olha, eu não vou poder te ajudar, você vai ter que se virar sozinho, cara. E assim eu cresci, até chegar aqui. E aí eu vou contando o resto pra vocês, tá bom? Um abraço.